Professor, você sabe diferenciar os tipos de tendências pedagógicas? Nós vamos aprender isso hoje, na aula de hoje. Vamos lá. As tendências pedagógicas, elas são divididas em alguns tipos. O primeiro que nós vamos comentar é a tendência liberal. As tendências liberais, elas podem ser divididas em subtipos. Nós temos a tendência liberal tradicional, nós temos a tendência liberal renovada progressivista, nós temos as tendências liberais renovadas não diretiva e nós também temos a tendência liberal tecnicista. Vamos comentar de uma por uma as suas principais características. Vamos lá? A pedagogia liberal tradicional, ela vai focar na transmissão de conhecimento. Ela tem uma ênfase no intelectual. O professor, ele é detentor do saber, ou seja, o professor ele está no centro do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, como eu falei que o professor ele está no centro do processo de ensino-aprendizagem, o aluno ele é um receptor de informações, ou seja, ele é passivo. O método da pedagogia liberal tradicional é o método expositivo, ou seja, ele vai trabalhar muito a memorização do conteúdo. Tudo bem? Além disso, a disciplina ela é rígida e a avaliação ela é classificatória e seletiva. A tendência liberal tradicional, ela surgiu lá no século XVII e foi consolidando no século XIX. E ela também sofreu influência do iluminismo. Mas resumindo, a tendência liberal tradicional, ela chegou junto com os jesuítas no Brasil, certo? E aí ela foi sendo dividida, né? Nós temos uma divisãozinha aqui da liberal tradicional, que é a liberal tradicional leiga e a liberal tradicional religiosa. Qual a diferença da liberal tradicional leiga para a religiosa? A religiosa, como eu falei, as duas vão ter foco na transmissão de conteúdo, né? Na transmissão de conhecimento. As duas vão ter o professor como detentor do saber. Só que a leiga, ela foi muito para ênfase intelectual, para a burguesia. Já a religiosa, ela trazia muito a questão dos jesuítas da catequese. Ou seja, o aluno, ele era um ser que ele precisava ser iluminado. E quem iria iluminar este aluno era o professor, através do conhecimento. Tudo bem? Aqui embaixo eu coloquei alguns representantes, né? Como Platão, Kant, Durkheim. Eles são alguns dos representantes da pedagogia liberal tradicional. Então, esses são as principais características: o foco na transmissão de conhecimento, professor como detentor do saber, um aluno passivo, método expositivo e memorização. E avaliação classificatória e seletiva, ou seja, aqui nós não temos nenhuma chance de um aluno você ter um olhar voltado mais específico para aquele aluno, né? Uma educação inclusiva, uma educação colaborativa, projetos, não. Aqui nós olhamos para uma sala de aula, como nós vemos a maioria hoje, né? Uma sala de aula em filas, todo mundo organizado, todo mundo em silêncio, porque aqui não tem lugar de fala, aqui não tem lugar de discussão. O professor ele não quer saber quais são os conhecimentos prévios dos alunos, o professor não quer saber qual o contexto daquele aluno. Aqui, a única coisa que o professor quer saber é se existe disciplina. Tudo bem? Agora nós vamos para a pedagogia liberal renovada progressivista. A pedagogia renovada progressivista, ela já vai ser um pouco mais diferente da tradicional. Ela vai dizer que o aluno está no centro do processo, diferente da tradicional, que o aluno ele é um ser passivo, que quem está na frente do processo, no centro do processo é o professor, não é? Outra coisa que a pedagogia liberal renovada progressivista vai dizer é que o professor agora, ele vai ter um papel de facilitador. Ou seja, ele já vai estar mais no plano de fundo daquele processo de ensino-aprendizagem. Ele não é o menos importante, ele vai ser uma figura tão importante quanto. Entretanto, o aluno ele já vai estar nesse centro. Além disso, o aluno ele vai ter a oportunidade de aprender fazendo, através de métodos ativos e de experimentação. Outra característica muito importante da pedagogia liberal renovada progressivista é a valorização da experiência do aluno. Se ele vai aprender fazendo, se é importante a experimentação, a experiência dele também é importante. A escola, nesse tipo de pedagogia, ela é vista como miniatura da vida. Tudo bem? Então, a gente vai ver
papel, né, essa imagem de uma escola onde eles vão aprender, onde os alunos vão aprender com as experiências. Tudo bem? Ali o professor, no seu plano de fundo, como facilitador. Representantes muito importantes e que caem em concurso é Dewey e Anísio Teixeira, com destaque para Anísio Teixeira, que cai bastante em prova. E aqui vai uma frasezinha muito em destaque de John Dewey, que é: a educação, portanto, é um processo de viver e não uma preparação para a vida futura. O que isso significa? Que você aprende no hoje, fazendo hoje, pensando no hoje, e não aprendendo no hoje para fazer daqui a 20 anos, 30 anos, por exemplo. Tudo bem? A próxima tendência liberal é a renovada não diretiva, que é a famosa escola nova. A escola nova, ela tem foco no desenvolvimento pessoal. Também tem uma educação centrada no aluno e o professor como facilitador. Clima favorável ao desenvolvimento. Um destaque para a escola nova é a questão da autoavaliação e a ênfase nos aspectos psicológicos, ou seja, ali o aluno ele vai também estar no processo do processo de ensino e aprendizagem, no centro desse processo. O professor também ele é um facilitador e agora o aluno ele vai ter uma oportunidade de se autoavaliar, de saber como está aquele processo, né? E aí ele vai direcionar ao professor quais são as suas dificuldades, tudo bem? O maior representante da escola nova é Carl Rogers e como eu falei aqui, né? Agora vai ter uma ênfase nos aspectos psicológicos. Ele vai pensar não somente no aluno como um objeto que está ali na sala de aula, agora também vai pensar nos seus aspectos psicológicos. Agora, tendência liberal tecnicista para a gente encerrar esse tipo de tendências liberais. A pedagogia liberal tecnicista, ela é inspirada na psicologia behaviorista, ou seja, naquela coisa do comportamento, né? A gente vai falar muito sobre o comportamento, behaviorismo, tá certo? Que é lá de Skinner, né? Ela tem foco na eficiência e na produtividade. Por quê? Porque agora nós estamos em um contexto social no Brasil que é a ditadura militar, certo? Lá nos anos 60 e 70. E aí ela vai ter um planejamento e controle rígidos. Aqui também nós temos muito foco na disciplina, uma disciplina rígida, que não aceita questionamentos, que não aceita discussões, o uso intensivo de tecnologia educacional, objetivos operacionais imensuráveis, o professor como técnico, né? Aqui também nós vamos ver as famosas cartilhas, certo? Onde o professor, ele só era ali como se fosse um mediador daquele processo, tá bom? Ele não era aquele que iria transmitir o conteúdo, né? Ele era mais ali como se fosse um técnico de verdade. Tá? E aí os alunos, eles vão ser medidos, né, pelos seus progressos, pela sua produtividade. Aquele aluno, ele tá sendo trabalhado, ele